Pantera Negra Wakanda pra Sempre finalmente estreou e vamos falar aqui tudo desse filme, porque eu preciso explicar as coisas ruins dele e as coisas boas também. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e tá rolando uma obra violenta lá fora, mas vamos gravar mesmo assim. O show não pode parar, como dizia o poeta, a galera tem que trabalhar. E antes de falarmos especificamente sobre o filme Pantera Negra, eu preciso fazer um pedido rápido de desculpas aqui. Eu já fiz o meu vídeo com spoilers sobre Pantera Negra e algumas pessoas me apontaram nos comentários que sem querer eu soltei um spoiler lá. E de fato eu não tinha me tocado. Eu falei no meu vídeo que simplesmente os vazamentos eram reais. Sem me dar conta que isso era um baita spoiler. Então, mil desculpas, eu sei que proporcionalmente foram poucas pessoas que me apontaram isso aí, que se incomodaram com isso, mas ainda assim não é a minha intenção prometer um vídeo sem spoilers e entregar um spoiler assim. Não é esse tipo de relação que eu quero ter com vocês, com a família Loquia, então fica aqui o meu pedido de desculpas e eu vou ficar esperto para as próximas. Agora, vamos fazer esse vídeo aqui com spoiler, porque nesse aqui a gente pode falar tudo. Aqui tá solto, estamos soltinho no pagode. E como eu já disse, os vazamentos são verdade. Todos os pontos que aconteceram nesse filme são coisas que eu já mencionei aqui no canal, em vazamentos que tinham caído na internet há meses atrás. Coisas como, por exemplo, a Shuri se tornar a Pantera Negra, mas passar o reinado pro M'Baku, e até a cena pós-créditos. Tem um vídeo meu falando da cena pós-créditos antes de ter visto a cena pós-créditos aqui, porque simplesmente tinham dado com a língua nos dentes. E isso não é novidade para os filmes da Marvel. E para mim, para muitos de vocês que acompanham esse universo de super-heróis, faz parte da experiência isso. A gente ir vendo os rumores das coisas que vão saindo, e a experiência de ir no cinema é muito mais a de descobrir o que acaba se confirmando e o que não, e de principalmente ver como aquelas informações são executadas na tela. E é isso que muda a experiência. Uma coisa é você ver algumas descrições em palavras, outra coisa é ver aquilo bem dirigido, com trilha sonora, bem atuado por atores incríveis. Tanto é que a minha impressão inicial das informações vazadas era bem mais negativa do filme, e depois de assistir, minha impressão é muito mais positiva, apesar de eu ainda achar uns pontos ruins em Wakanda pra Sempre. E eu gostaria de começar falando sobre a Shuri. Apesar de Pantera Negra 2 ser um pouco perdido em relação a qual é o personagem principal, no início parece que o personagem principal é a Rainha Ramonda. Caramba, que mulher, hein? A Rainha Ramonda... essa aí seria uma Pantera Negra inacreditável. Imagina ela tomando a erva coração, vestindo o traje. Uma mulher dessa seria sinistra no trono de Wakanda e com superpoderes. Mas essa noção de não ficar claro quem é o protagonista só acontece porque a Shuri divide muito espaço de tela com vários outros personagens. E no fim do filme fica muito evidente que o grande protagonista do filme é a própria Shuri, que é a nova Pantera Negra. É ela que passa pelo maior arco de desenvolvimento de personalidade aqui nesse filme. A primeira cena é ela buscando resposta na tecnologia para salvar o irmão, depois quando o T'Challa morre. Aliás, eu acho que eu preciso falar um pouco mais sobre a morte do T'Challa, né? Mas eu vou aguardar um pouco para depois, para não perder a linha de raciocínio. Depois que o T'Challa morre, ela continua se afundando na tecnologia, dessa vez ignorando ainda mais as tradições, abandonando o projeto de criar uma erva coração artificial, já que as ervas coração naturais haviam sido destruídas pelo Killmonger no primeiro filme. Porém, no decorrer de toda a produção, ela vai aprendendo a lidar com o luto, a lidar com a perda do T'Challa e aprender o peso de ser uma líder. É o que ela aprende com o Namor. São esses os dois arcos que aparentemente o filme vai entregando para ela.
O Namor, em determinado momento, até fala que ela é rainha agora. E também tem aquela conversa de que as pessoas que mais sofrem são as mais preparadas para serem líderes. Enfim. E daí tem um momento em que a rainha Ramonda morre e a Shuri decide criar a erva coração desesperadamente. Mas ali não é ela buscando uma conexão com a tradição. É ela buscando uma forma de falar com a mãe, inicialmente. Uma coisa que ela não conseguiu fazer, porque quando foi de encontro com a mãe já estava morta. Mas quando chegou lá, ela só encontrou o Killmonger, né? Afinal de contas, ela estava com um impulso de vingança. Um arco aí bem similar com o arco que o T'Challa passou. E aí o filme já começa a colocar ela em um caminho em que ela vai se tornando parecida com o T'Challa. Ela perde um ente querido da mesma forma que o T'Challa perdeu o pai dele em Guerra Civil e começa a buscar vingança. Mas no fim, a Shuri toma a mesma decisão do T'Challa. Em vez de matar o Namor, poupou o Namor. Assim como o T'Challa poupou o Zemo também, que foi o responsável pela morte do rei T'Chaka, o pai dele. Então, com isso, o filme parece que fechou um arco assim. A Shuri começou negando a morte do irmão, querendo não pensar nele, e terminou se tornando parecida com ele e aceitando que a morte não é o fim, que o T'Challa continua vivendo nela, continua vivendo em todos ali. O legado dele continua. Uma mensagem muito bonita. E assim como o T'Challa, ficou claro que ela começou a respeitar a cultura, mostrou ali ela plantando as ervas coração, ou seja, reestabelecendo o futuro dos Pantera Negra, e imaginava-se que ela se tornaria rainha de Wakanda também. Uma vez que, como eu disse, esse parecia ser o caminho para o qual o filme estava levando ela. Se tornar mais parecida com T'Challa, se tornar uma rainha, todo o filme tava levando por esse caminho, mas parece que chegou ali no final e cortaram. Peraí, ops, beleza, Pantera Negra, ok, mas rainha você não vai ser não. Parece de fato que rolou uma obstrução na história, porque o filme preparou, moldou a Shuri para ser rainha, mas no fim mostrou que ela não quis participar lá pela competição para ser rainha de Wakanda. O filme foi para ela vestir os calçados do irmão, mas no fim das contas meio que prepararam tudo para substituir ela. Colocaram um Baku para chegar lá e basicamente se tornar o novo rei de Wakanda, e na cena pós-créditos já apresentaram o novo T'Challa, que vai ser certamente o próximo Pantera Negra e o próximo rei de Wakanda no futuro. Ou seja, basicamente fizeram um filme todo para preparar a Shuri para no fim das contas não cumprirem o arco dela. E por que que a Marvel fez isso? Esse é o detalhe que eu achei ruim. Mas para falar a verdade, parece que não tem muita solução boa. Porque rolaram muitas polêmicas em volta da atriz, a Letitia Wright, que interpreta a Shuri nos bastidores, principalmente na época da Covid, porque ela postou algumas coisas na internet em relação a ser contra a vacinação ou algo do tipo. Não vou dar muitos detalhes, mas enfim, foram algumas declarações polêmicas por parte dela. E parece que exatamente por esses rumores, a Marvel não quis colocar todas as suas fichas em cima da atriz. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual eu não achava que a Shuri no universo cinematográfico da Marvel seria a melhor escolha para ser o Pantera Negra, exatamente por esse histórico da atriz. Talvez até outras personagens, como a própria Nakia, que teve uma história bem interessante nesse filme, pudesse ter um arco melhor construído para ser a Pantera Negra. Mas, no fim, a Marvel decidiu contar a história focada na Shuri, só que não teve coragem de ir até o fim. E aí foi tipo um chove não molha, sabe? E aí achei complicado. Por outro lado, tem um Baku, que falou para você se inscrever aqui no canal. Se você for novo, pô, clica aí em se inscrever, ativar as notificações para fazer parte da família Loki. Adoraria ter você aqui nos próximos vídeos. Vamos continuar essa conversa sobre o mundo de super-heróis, de cultura pop. Adoraria ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu apoio de sempre e deixa o like aí no vídeo também. Mas enfim, um Baku nesse filme, ele também teve um desenvolvimentozinho. E foi interessante também, por um lado, ver ele se tornando líder de Wakanda. Porque ser líder de Wakanda é uma coisa que ele queria desde o primeiro filme. Ele desafiou o T'Chaka.
mas perdeu e tudo mais, e nesse filme nós vimos que, aparentemente, nesse meio tempo, ele reforçou ainda mais os laços dele com a Rainha Ramonda e com o próprio T'Challa antes dele falecer. Afinal, o T'Challa havia pedido para ele cuidar da Shuri na sua ausência, o que é bem interessante. E de fato, o M'Baku, apesar de parecer um fanfarrão, se mostrou muito sábio nesse filme. E tem tudo para ser um baita rei de Wakanda. Só que, como eu disse, o filme meio que não pareceu ter sido construído para ele se tornar rei de Wakanda. Ele nem teve tanto destaque assim. Ele teve algumas cenas, alguns momentos bem legais que mostraram como ele está sábio, como ele está mais lúcido e preparado para ser líder do que a Shuri. Mas não sei se daria para dizer que o filme construiu ele para ser o líder de Wakanda aqui. Faz sentido se a gente puxar lá do primeiro filme, né? A intenção que ele já tinha de ser rei e tudo mais. Parece mesmo que essa decisão foi muito uma coisa de última hora que a Marvel tomou e, vamos mudar isso no fim do filme aí pra Shuri não ser rainha. Uma dúvida que eu fico é, será que o M'Baku também vai tomar a erva coração agora que ele é rei? Ou só o Pantera Negra que vai ficar com a erva coração? Porque agora o status quo de Wakanda é esse, tem um Pantera Negra na Shuri e tem um rei que é um M'Baku. Mais ou menos uma configuração que já existia na época de Guerra Civil. Lá em Guerra Civil, o rei T'Chaka já era mais idoso, mas o T'Challa, o filho dele, já era Pantera Negra e protetor de Wakanda. Então, essa configuração não é incomum em Wakanda existir um rei e o Pantera Negra serem figuras separadas. Mas seria legal se o M'Baku tomasse a erva coração também, mesmo que não se tornasse o Pantera Negra, mas talvez ele pudesse se tornar, sei lá, o Homem Gorila, porque é a alcunha dele nos quadrinhos. Gorila branco, que tem poderes sobre-humanos, sim, nos quadrinhos ele é um vilão. Mas é lógico que tudo isso aconteceu em torno da morte do T'Challa. E no meu vídeo, sem spoilers, eu comentei como todo esse filme parecia um filme de transição. E de fato, eu reforço isso. Porque parece que toda a história do filme, ou não é, foi construída meio que para explicar que, olha, o personagem que nós tínhamos, T'Challa, morreu de uma forma misteriosa. Eles não explicam como o T'Challa morreu, além do fato de que foi uma doença misteriosa. E agora o universo Marvel precisa se adaptar a isso. E daí construíram toda uma narrativa para justificar esse acontecimento. Enquanto no meio de toda essa situação adicionaram novas coisas como o Namor, Italocan, os Anjos da Noite e a Coração de Ferro. Lógico que não estamos falando aqui simplesmente da perda de um personagem. Esse filme também é bem metalinguístico, porque é dito que o T'Challa morreu de uma doença misteriosa, mas a gente pode preencher esse espaço aí com a vida real, porque o ator Chadwick Boseman faleceu de câncer, de uma forma muito trágica, nos deixando muito cedo. E esse filme não só é para explicar a falta do personagem, como também homenagear esse ator, que foi parte tão importante da construção desse universo. Então é bem difícil analisar esse filme como um simples filme, porque ele é parte filme e parte homenagem, parte tributo. E essa parte tributo do filme vai, nossa, desde o início. Aquela primeira cena da Shuri tentando salvar o T'Challa, os créditos da Marvel, que é um silêncio absoluto, só pra gente refletir, sabe? E até o final, onde a Shuri finalmente vai queimar as roupas cerimoniais do velório do T'Challa e passam aqueles flashes de momentos do T'Challa no universo cinematográfico da Marvel, que é de apertar o coração demais. Aquele é o momento que fica claro, assim, sabe? Nós passamos esse filme todo para nós passarmos por esse luto também, junto com a Shuri, junto com aqueles personagens. E é só ali, só naquele final do filme, que é como se a gente recebesse a permissão de assim, ok, agora podemos continuar as histórias, sabe? Até aquele momento, o filme era só um luto. E eu acho importante entender isso. Essa parte da história do filme nós vamos discutir, mas a parte do luto do filme
é intocável. E é por isso que eu acho que vai ser sempre muito difícil comparar o Wakanda pra Sempre com vários outros filmes da Marvel. Porque esse filme tem esse quê especial, que nenhuma outra produção até hoje teve. Muito bem, vamos falar agora, vamos levantar aqui o astral. Vamos falar sobre Os Anjos da Meia-Noite. Eu quase que falo Anjos da Noite, mas aí já é uma franquia de filme de vampiro que é B. Quem lembra isso aí? Anos 2000 total. Mas enfim, Anjos da Meia-Noite são esse grupo de elite de Wakanda que a gente já cantou a pedra que seria introduzido aqui nesse filme. Quem acompanha o canal tá ligado. Eu inclusive contei a história já de Doom War aqui no canal, que é a história que inspirou bastante esse filme. Mas todo esse meio dos Anjos da Meia-Noite, que vem a Okoye, a Aneka e o agente Ross, ficou muito claro que tudo isso aí foi uma construção para a série de Wakanda, que está em produção e vai sair derivada desse filme. Isso ficou evidente. Inclusive, eu achei muito interessante o arco da Okoye, que sempre foi uma general das Dora Milaje, muito arrogante, tinha certeza de tudo que fazia e de repente foi expulsa pela Rainha Ramonda, que num momento de desespero estava ali sem meias palavras. Mas, no momento em que a Shuri ofereceu a Okoye a armadura dos Anjos da Meia-Noite, e depois, no final do filme, quando a Okoye libertou o agente Ross, ficou muito claro pra mim. Pô, ela só foi expulsa como general das Dora Milaje pra começo de conversa porque queriam colocar ela como uma protagonista pra série de Wakanda que estão fazendo. Inclusive, se nós formos pensar estritamente na história da Okoye, a história dela de fato parece que só começou nesse filme. Ela era arrogante, foi humilhada ao ser expulsa e só começou uma nova jornada. Não teve nada concluído aqui. Como se trata de Marvel, a gente entende. É uma grande série, não é apenas um filme. Então tem um arco sendo iniciado aqui, um arco que provavelmente será desenvolvido e concluído em produções futuras. Mas aí você me pergunta, essa história dela adicionou algo a esse filme? A resposta é não. Mas é Marvel, né, gente? Marvel, a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa. Um filme não é simplesmente só um filme, é sempre mais um capítulo em uma grande história. E também foi bem legal ver ela com a nova armadura, voando também. Caramba, por que todas as Dora Milaje não voam? Tradição, né? Tradição, pô, Wakanda, tradição. E já que eu falei do agente Ross, tivemos a revelação que ele foi casado com a Val. A Val que tá recrutando a galera, que vai integrar os Thunderbolts. Olha aí, um teaser dos Thunderbolts escondido no meio de Wakanda pra sempre. Também foi muito legal. Mais uma pecinha do universo cinematográfico da Marvel aparecendo aí. Agora falando sobre a Riri Williams. Foi de arrepiar o momento onde ela estava lá na garagem e vestiu a sua proto-armadura de Homem de Ferro e os agentes do governo começam a gritar, ela tem uma armadura de Homem de Ferro! Fica evidente ali que ela estava de fato construindo uma armadura inspirada na do Tony Stark, porque ela provavelmente é uma fã dele. E veja, ela estava no MIT e o Tony Stark, ele foi ao MIT durante a Guerra Civil e fundou o projeto de vários alunos. Talvez a Riri Williams fosse muito jovem naquela época, não tivesse no MIT ainda, porém, ela devia sim admirar o Tony Stark. Então, ver que ela está sendo introduzida no UCM como uma fã do Tony é muito interessante. E isso vai de encontro com o trailer que foi exibido na D23 da série da Coração de Ferro, que também deu essa impressão de que o espírito do Tony Stark está vivo nela. Até a personalidade dela lembra um pouco a personalidade do Tony Stark. Ela constrói as coisas do nada, assim, com ferro velho, é meio arrogante, fala o que passa pela cabeça. Ela só não é uma bilionária, né? Aliás, eu já falei sobre esse trailer aqui no canal também. Só procurar aí. Nos quadrinhos, vale dizer que a Riri Williams surgiu como uma espécie de substituta temporária do Tony Stark. Foi no momento em que o Tony estava em coma. E ele já havia notado a Riri Williams, inclusive preparado uma inteligência artificial dele próprio. Ela então construiu uma armadura a partir de restos de uma armadura antiga de Homem de Ferro e passou a agir guiada pela inteligência artificial do Tony Stark.
Só que eventualmente o Tony desperta, volta a ser o Homem de Ferro e a Riri Williams encontra sua própria identidade, constrói sua própria armadura e se torna Coração de Ferro. Aqui no filme é mencionado que ela tem ali aquele carro que era do padrasto dela, o que é bem interessante também, uma história que deve ser melhor desenvolvida na própria série dela, logicamente, né? E tem conexões com a sua origem nos quadrinhos, porque lá ela começou a ser uma heroína depois que o padrasto dela e a melhor amiga também morreram em um tiroteio. Então, assim como a história da Okoye, do Ross e dos Anjos da Meia-Noite, tudo isso envolvendo a Coração de Ferro também pareceu um grande teaser para a série própria dela, que vai estrear ano que vem no Disney Plus, e também tem um envolvimento do Ryan Coogler, que é o diretor de Wakanda para Sempre. E eu acho que uma evidência disso é que o equipamento que ela criou foi crucial para a criação do conflito entre Wakanda e Talocan, porém, depois da metade do filme, ali no terceiro ato, mais ou menos, ela acaba se tornando meio inútil, depois do momento que ela morre e é ressuscitada. Sim, ela construiu uma nova armadura, ela ajudou a Shuri no laboratório, ajudou na batalha, mas ela não fez nenhuma diferença fundamental no final da história. E vamos lembrar que esse plot aí, de haver uma garota, que é o motivo da desavença entre dois lados, um lado querendo matar ela e outro lado querendo proteger ela, é muito similar à história de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura com a América Chaves. E pelo menos em Doutor Estranho 2, a América Chaves foi parte da solução do problema, ao mesmo tempo que o próprio Doutor Estranho também passou pelo seu próprio arco de desenvolvimento. Aqui, a Riri Williams foi a causa do problema, mas não passou por nenhum arco de desenvolvimento, não. Então, assim, é muito legal ver a Riri Williams aparecendo aqui, porque é Marvel, nós esperamos conexões, nós esperamos novos personagens, é uma nova super-heroína surgindo aqui, mas é inevitável pensar que o uso dela acabou sendo um pouco fraco. Pensando aqui por alto, sabe? Só teorizando, não é meu papel aqui querer ser roteirista de Hollywood nem nada disso. Mas ela foi a criadora de um equipamento sem querer que descobria Vibranium em Talocan, não é? E se no final, como oferta de paz, ela também criasse um dispositivo que camuflasse o Vibranium de Talocan, do próprio equipamento que ela construiu, e oferecesse isso também para Talocan, colaborando na paz entre os dois reinos. Eu acho que aí já geraria uma utilidade extra para personagem no fim das contas. Mas eu não posso deixar de falar, lógico, do Namor. Eu gostei demais do personagem Namor. A personalidade dele, ser um cara que só se importa com seu próprio povo e não é piedoso, faz o que precisa ser feito. Nesse aspecto, ele lembra bastante até o Magneto. E é essa imagem que eu tenho, e acredito que muitos fãs têm também, do Namor nos quadrinhos. Eu gostei muito da introdução de elementos astecas na cultura de Talocan. Foi astecas? Enfim, pré-colombianos. Da história da origem do nome Namor vir de El Niño Sin Namor, que pode parecer meio tosco, mas, gente, nos quadrinhos, se não me engano, o nome Namor vem de Roman, ou seja, romano ao contrário, ou seja, nos quadrinhos é mais tosco ainda. Então, eu acho que até ficou bacana nos cinemas. E só pra dar um fanservice, naquela batalha final, o Namor ainda manda um Imperius Rex. Caramba, é a frase máxima, é tipo Avante Vingadores dele. Tinha que ter, que maravilhoso. Ou seja, é a Marvel nos cinemas provando que eles conseguem adicionar elementos aos personagens sem trair a origem dos quadrinhos. Mas não dá pra falar do Namor sem falar de Talocan. Ficou muito claro pra mim que fizeram Talocan meio que nos mesmos moldes que fizeram Wakanda, do tipo, sabe tudo que a gente fez em Wakanda? Vamos repetir em Talocan, só que embaixo d'água. Wakanda tem Vibranium, Talocan tem Vibranium, a tecnologia de Wakanda é baseada em Vibranium. Talocan também. Wakanda tem um gesto lá, Wakanda pra sempre. Talocan também tem um gesto. Então, repetiram os mesmos moldes. Mas ainda ficou parecendo que Talocan é mais pobre, apesar de tudo. Pobre não no sentido financeiro, tá, gente? Mas no sentido de que tem menos detalhes. Isso por motivos lógicos. Wakanda teve quantos filmes?
3 filmes, se for contar Guerra Infinita, né? Pantera 1, Guerra Infinita e agora Wakanda pra Sempre. E Talocan só tá aparecendo agora, como coadjuvante num filme de outro personagem. Então, lógico que o tempo do departamento artístico para construir essa cidade, esse império, foi bem menor do que tiveram para construir Wakanda. Então, o meu sentimento foi que ficou muita coisa pouco explicada. As artes, sim, são incríveis. Porém, na época da colonização espanhola, eles já tinham respiradores tecnológicos. Como é que construíram essa tecnologia avançada naquela época? E é a mesma tecnologia que eles têm hoje em dia. A tecnologia deles não se desenvolveu lá da época da colonização até hoje. Outro detalhe, eles ficam azuis, não é? Mas eles ficam azuis só fora da água. É um detalhe que ficou implícito pra mim, mas não totalmente explicado. É porque o filme é tão cheio de coisas, tem tantos detalhes, tem a questão do luto e mais várias novas apresentações que fizeram, que simplesmente não puderam se aprofundar mais além do essencial de Talocan para construir a história desse filme, o que eu acho que faz sentido. Realmente, Wakanda pra Sempre já tem 2 horas e 40. Se falassem mais de Talocan ia ficar gigantesco, não caberia. Para fazer um comparativo, foi quase como se a apresentação do Namor aqui fosse equivalente à apresentação do Pantera Negra em Guerra Civil. Simplesmente um gostinho que pode ser melhor explorado em um futuro filme. Eu espero, de fato, que façam um filme do Namor. E mais, apesar de tudo, eu achei muito satisfatório o filme não seguir aquele clichê de mostrar 2 lados de 2 super-heróis que se enfrentam, mas no fim das contas precisam se unir para enfrentar um inimigo em comum. Que bom que não foi isso. Até porque nem caberia, né? O filme precisar apresentar mais um vilão pro Namor e a Pantera Negra enfrentarem juntos. E enfim, a relação entre ele e a Shuri acho que foi excelentemente construída. É uma relação de respeito entre o líder de Wakanda e o líder de Talocan, ou de Atlantis, como é nas HQs, que de fato existe no material original e nós vimos sendo trazido para a tela aqui. Como eu disse, o filme tem pontos ruins, mas botando na balança tudo que ele representa, como toda a história é construída, eu acho que o saldo é sim bem positivo. Dá para dizer que é o melhor filme da Marvel da fase 4? É difícil comparar Wakanda pra Sempre com qualquer outro filme da Marvel, porque assim, ó, Multiverso da Loucura e Amor e Trovão, dá pra comparar, mas Sem Volta Pra Casa já é um filme difícil de comparar, por ser um filme mais crossover, fim de trilogia, e Wakanda Pra Sempre também é difícil de comparar, por também ser uma grande homenagem. Eu vou amarelar, não vou fazer esse julgamento. Faça você, comenta aí se você acha Wakanda Pra Sempre o melhor filme da fase 4 ou não. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.